salta aos olhos de todo mundo. Se tivesse, no meu ponto de vista, o Senado nesse momento está numa situação de completa entrega. Deixou de defender até as prerrogativas parlamentares mais vitais, mais sagradas. E óbvio que o presidente do Senado, como presidente do Congresso, ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Tanto é que ele solicitou que nós fizéssemos a formalização disso para o presidente do Congresso, e é o que o partido vai fazer. Mas acho que não precisaria disso, são fatos públicos, né? Então isso preocupa demais, porque a partir do momento que um parlamentar tem medo de fazer um discurso da tribuna, ou tem medo de postar alguma coisa em suas redes sociais, porque ela pode ser bloqueada, porque ela pode tomar uma multa, como tomou o senador Cajuru, isso a gente não pode concordar, isso não pode ser uma coisa normal. Por isso que a candidatura do Rogério Marinho não é contra ninguém, não é ameaçando ninguém, pelo contrário. As falas que eu tenho feito de maneira pública são exatamente no sentido inverso, de buscar a normalidade, de buscar o reequilíbrio, de buscar a interdependência entre os poderes, que é isso que nós temos, uma interdependência que hoje em dia há um desequilíbrio. É por isso que surge naturalmente, além de ser o maior partido com senadores eleitos, o PL tem essa legitimidade, mas também porque há, no meu ponto de vista, dentro do próprio Senado, as conversas individuais com muitos senadores apontam nessa linha, que há uma insatisfação com a atual presidência em função dessa postura. Ninguém tem nada contra a pessoa física do atual presidente. É um gentleman, um cara super inteligente, né, que atende bem os senadores. Não está se discutindo isso. A discussão é sobre algo maior. E essa foi a conclusão que chegou para a aclamação do nome do futuro senador Rogério Marinho para concorrer à eleição. É que a gente tem a obrigação de dar um retorno para essas pessoas, né, que estão nas ruas ou que não estão nas ruas, mas também não concordam com o rumo que o Brasil está tomando. E, sem dúvida alguma, o presidente Bolsonaro vai continuar sendo um grande ator político, se não o maior ator político no Brasil nos próximos 4 anos, e vai ter um papel fundamental não só nas eleições de 2024, como nas eleições de 2026, quando 2/3 do Senado vão se renovar. Eu acho que o pior pecado que pode existir para um ser humano é a omissão. Tá? Então, o presidente do Congresso Nacional não pode se omitir na hora em que a liberdade e a inviolabilidade do mandato está em jogo, porque isso significa uma agressão direta ao parlamento brasileiro. Os congressistas brasileiros, eles precisam ter a condição de expressarem livremente as suas opiniões. A legislação brasileira já permite, através dos instrumentos da calúnia, da injúria e da difamação, que eventuais excessos sejam reparados. E quaisquer outras sanções que porventura vierem a ocorrer, necessariamente precisam ser frutos do consentimento comum, ou seja, um projeto apresentado ao parlamento, votado nas 2 casas e depois virar lei. E não esse ativismo, essa criatividade judicial que está implantada no país, como se nós estivéssemos permanentemente num quadro de exceção. Eu vou usar uma expressão popular aqui, gente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se hoje uma parcela da população, identificando o presidente Bolsonaro e os seus aliados como adversários, aplaudem a exceção e o arbítrio, no futuro isso se voltará contra eles. Nós temos que defender o Estado de Direito e a liberdade. Então, não se deve admitir e nem se deve permitir que as pessoas se calem diante do arbítrio e da exceção. E nós faremos isso de forma serena, sem gestos largos, sem jactância, sem briga, utilizando o único instrumento que está acima de todos nós, que é a Constituição brasileira. A lei maior, que infelizmente tem sido excepcionalizada de uma forma que está sendo banalizada.